Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre formatação de trabalhos acadêmicos. Esse é um vídeo bem mais rápido, bem mais simples do que os outros que eu já fiz agora nessa sequência de vídeos sobre organização do trabalho acadêmico. E o que eu chamo aqui de formatar é estabelecer condições mínimas de padronização na entrega do texto, do trabalho acadêmico. E por que isso é importante? Bem, é importante para que o seu trabalho fique mais objetivo e mais fácil de ser compreendido. Não é interessante para quem escreve que a forma atrapalha o conteúdo. Pensa que às vezes você pode criar maneiras diferentes de apresentação e elas podem até parecer interessantes no primeiro momento, mas elas podem atrapalhar a comunicação. Então isso não é tão interessante assim, isso não é útil de verdade se você pensar bem. Então, por mais que às vezes a gente ache que é meio chato seguir essas regras de formatação, com o tempo a gente se acostuma, tudo se torna intuitivo, a gente percebe como é mais simples para a gente produzir um trabalho assim, e certamente é muito mais simples também para quem vai corrigir, para quem vai ler, para quem vai ter acesso a essa pesquisa, poder encontrar um trabalho bem formatado. Bem, no site da Biblioteca do UFB, a gente encontra os elementos básicos de formatação. Mas vale destacar, eu acho que é importante dizer isso, que essas regras, às vezes, não se aplicam a determinados contextos. Então, um exemplo. Se você vai escrever para uma revista acadêmica ou para mandar um trabalho para um congresso, às vezes, tanto a revista ou as pessoas que estão organizando o congresso apresentam normas específicas de apresentação dos textos que eles vão receber. Às vezes tem um template com a formatação. Também em sala de aula, muitas vezes, os professores pedem uma formatação específica. Então, mais importante do que aprender a reproduzir esse modelo da ABNT que está no site do UFB, o que a gente precisa é entender como proceder para apresentar um trabalho no modelo que ele é pedido. Claro que essa organização geral da ABNT é mais ou menos um padrão, mas é só para deixar claro que algumas vezes isso não se aplica porque alguém pede uma coisa ou outra diferente, você tem que aprender a se adaptar a essa circunstância. Então aqui a gente tem algumas regras gerais, eu vou apresentá-las para você, mas pensa no que eu disse. Se você aprende a aplicar no seu editor de texto essas regras de formatação, você vai saber também utilizar outras que sejam necessárias. Então, tem que pensar dessa maneira um pouco mais fluida, digamos assim. Você não pode se prender demais a essa formatação, você tem que aprender a formatar o trabalho, isso é o mais importante. Então, bem, vamos lá. Igual da outra vez, eu vou utilizar um documento de texto no Google Docs. Por que eu estou utilizando o Google Docs? Isso é importante dizer. Tem outros editores de texto certamente bem mais poderosos que o Google Docs, a gente pode pensar de maneira mais óbvia, tanto no Word quanto no LibreOffice, mas eu utilizo o Google Docs porque é uma plataforma que está integrada ao e-mail que boa parte das pessoas já utiliza. Ele é gratuito assim, né? Está dentro desse ecossistema do Google, então fica mais simples para a gente conseguir utilizar, e eu vou mostrar que dá para fazer as coisas básicas com ele aqui. Claro que tem recursos que ele não possui, mas para o básico ele vai funcionar muito bem. Então aqui no site, no Normaliza IFB, no manual de normalização de trabalhos acadêmicos do UFB, a gente tem bem aqui no começo a apresentação gráfica e tem os pontos que eu quero destacar com você. Primeiro a questão do formato. Então olha só, o texto deve ser apresentado em papel branco, formato A4. Eles sugerem aqui papel branco ou reciclável, né? Então, mas formato A4. Isso é importante. Essa é a formatação padrão. Digitado na cor preta. Então, seu texto tem que ser na cor preta, com exceção das ilustrações que, enfim, vão estar ali de acordo com o que elas tiverem de cor ou não. Se impresso, esses elementos têm que estar no anverso. O anverso é a frente da folha. E aí, às vezes, tem ficha catalográfica, fica na parte de trás. Se recomenda que os elementos textuais, que o texto, seja digitado no anverso e verso, porque na hora que você imprimir, você gasta um número menor de folhas, mas, mais uma vez, é importante checar isso. Às vezes, quem vai pedir quer que fique só no anverso, não fique no verso, então tem que checar essas coisas, seriam os elementos gerais aqui. Como é que eu sei, aqui no Google Docs, por exemplo, qual é o formato do meu documento de texto? Então, você vai aqui em arquivo, e aí você vai aqui em arquivo bem em configuração da página. Então, ele está aqui a orientação retrato, que é esse modelo que ele já está lá, e está aqui o tamanho do papel, olha, página. O tamanho do papel ele está aqui em A4, a página, tem a cor da página, desculpa, e aqui tem um tamanho do papel que é o A4, certo? Então, aí você sabe se ele já está certinho, geralmente ele vem nesse padrão, você não precisa nem mudar. As margens do trabalho. Então, olha só, o trabalho ele tem que ter... Eu vou falar só do anverso. Não vamos trabalhar com o verso, vamos trabalhar só com o anverso. Lembrando, o anverso é a frente da folha. Então, quando a gente tem um trabalho que ele é impresso só de um lado, ele é impresso no anverso. Então, vamos trabalhar só com essa medida aqui.
Então, o avesso ele tem esquerda e superior de 3 centímetros, direita e inferior de 2 centímetros. Então, olha só, esquerda e superior 3 centímetros, direita e inferior 2 centímetros. Como é que eu configuro isso no editor de texto? De novo, arquivo, eu vou em configuração da página e tem aqui, ó, parte superior, diz ela que era 3, então eu boto aqui 3. Era superior e esquerda, 3. E eu tenho direita e inferior, 2. Esse é o padrão que você vai utilizar. E aí pronto, ele está já formatado desse jeito. Olha só, ele tem aqui, você vê que essa régua, eu tenho 3 centímetros aqui. Não dá para ver direito aqui em cima, mas eu tenho 3 centímetros também, certo? Então você configurou já aqui o tamanho desse espaçamento. Já é o suficiente para aquilo que você vai precisar fazer. Então, fonte. Qual é a fonte que eu devo utilizar no meu trabalho? Então, se recomenda que você utilize Times ou Arial. São fontes bem simples, bem conhecidas, né? Essa que já está aqui padrão, eu vou escrever um pouquinho para você ver, é a fonte Arial. Mas eu poderia utilizar também a fonte Times. Eu vou escrever aqui em Arial, mas eu vou mudar agora aqui. Como é que eu mudo a fonte? Então, eu quero mudar, eu escrevi aqui Times, eu quero mudar para essa fonte específica aqui, que eu acabei mostrando o nome dela. Então, você vai aqui onde está escrito Arial, né? Onde tem a fonte, e você vai procurar essa fonte que você quer. No caso, tem várias. Eu lembro que eu falei, né? Ah, mas essa aqui que eu acho mais bonita, essa aqui que tá mais legal, mas nem sempre fica interessante para ler. Então, se recomendo que você utilize essas duas. Vou botar tamanho 11, vou botar tamanho 12 aqui, só para você ver ela. Fica mais fácil você ler, principalmente quando você vai imprimir, né? Fica mais interessante. Então, se recomenda tamanho 12, que é esse tamanho que eu botei aqui, tamanho 12 para o trabalho. E 10 para citações com mais de 3 linhas. Em alguns casos, você tem que usar menor, né? Então, tem isso, mas é importante você ter. O principal também é isso, né? Que se você começou usando Arial, você utilizar Arial durante todo o texto. Eu utilizei Times, você vai Times durante todo o texto. Não é interessante de forma alguma você ficar mudando de fonte numa parte para outra, isso não é interessante. O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5. Cuidado nessas coisas, como eu falei, às vezes alguém orienta de forma diferente. Então, o espaçamento 1,5. Como é que eu faço o espaçamento? Eu vou copiar esse Times aqui, eu vou repetir ele várias vezes, só para a gente fingir que tem um texto aqui, tá? Então, repetir como se fosse um texto. Então, beleza. Esse aqui é um texto. Imagina que é um texto, né? Na verdade, é só uma repetição de palavras, mas imagina que é um texto. Então, como é que eu faço para o espaçamento? Você seleciona a parte que você quer. Você vai bem aqui, ó, espaçamento entre linhas. Você clica em espaçamento entre linhas, ele está configurado para 1,15. Eu quero 1,5. É esse bem aqui. Então, esse é o espaçamento padrão que você vai utilizar. Então, geralmente, nos trabalhos acadêmicos, você trabalha com um espaçamento de 1,5. Mas, de novo, é importante saber como fazer, né? E se nesse trabalho específico pediram 1,15? Né? Ou um espaçamento personalizado, aí você consegue mudar aqui, botar o número que você quer especificamente, tá? Então, dá para fazer isso também. Aí tem aqui, espaçamento simples, deve ser utilizado em algumas situações, né? Citação de mais de 3 linhas. Olha só, vou repetir esse texto mais uma vez. Vou tirar fora esse Arial aqui, só para poder mostrar para vocês. Eu vou repetir de novo aqui. E vamos imaginar que isso aqui é uma citação. Tá? É uma citação. Aqui é o texto normal, aí aqui vem uma citação. Essa citação tem mais de 3 linhas. Então, como é que eu faço? Eu boto ela tamanho 10 e eu vou botar simples. Só que não basta deixar aí, eu tenho que destacar ela do texto. Então, ela vai ficar 4 centímetros. Na régua, eu vou puxar a régua aqui pela parte de baixo da régua até 4 centímetros. Aí ele fica destacado. E aí, quando eu voltar a escrever o texto depois, eu vou voltar a escrever ele bem aqui, nessa outra parte. Essa seria a formatação. Texto, citação, texto de novo, tá? Então, na parte da citação fica tamanho simples, na parte do texto padrão fica 1,5, tá? Essa é a configuração que a gente utiliza. E aí tem para situações diferentes, né? De novo, é importante você entender como fazer para você poder fazer. Esse exemplo aqui tá bacana, olha, tem o título, tem o texto, tem aqui a citação separada, um tamanho menor, e aí volta um subtítulo, outro texto, uma nota de rodapé, enfim, tem situações aí distintas. Então, espaçamento, alinhamento. O alinhamento é aquele que a gente já falou, né, do trabalho. O trabalho tem que estar alinhado, ele tem que estar justificado, ou seja, eu não posso deixar o trabalho assim, ó. Eu selecionei todo ele e eu vou aqui botar alinhar à esquerda. Ele vai ficar desse jeito aqui. Não é esse o jeito que você tem que deixar. Você tem que deixar sempre ele todo justificado. Você vai em justificar e você deixa ele todo alinhado, tanto de um lado quanto do outro.
certo? Então tem o alinhamento, tem a paginação. Como é que eu faço para inserir a página? Uma coisa que é importante também aqui é que o primeiro parágrafo, você configura ele diferente, né? Você puxa bem aqui a parte de cima da régua e você bota ele aqui, por exemplo, vamos dizer que 1,25 é o recuo da primeira linha. Depois que você configura em um parágrafo específico, se eu começar a escrever depois desse parágrafo aqui, ele já vai para aquele ponto. Então eu não preciso puxar essa régua toda vez para todos os parágrafos. Você faz um parágrafo e depois você faz direto para outro. Ou você seleciona vários de uma vez e você mexe aqui na régua e leva para onde você quer. Mas o padrão 1,25, tá? Então funciona assim. Paginação, como é que eu insiro página? Então olha só, você está aqui, esse texto ele não está paginado, só tem uma folha, ele não está paginado. Então você vai bem aqui em cima em inserir e ele tem várias opções. Dentre as opções tem números de página. E ele dá alguns modelos. Eu posso deixar a página em cima, eu posso deixar a página embaixo. E ele aqui ele dá um modelo de primeira página não paginada, né? Primeira folha não paginada. Primeira página não paginada ficou bom. Primeira folha não paginada. Então aqui a primeira fica sem nada, a segunda fica página 1. Como eu não tenho capa aqui, eu tenho só o texto direto, eu vou usar esse modelo aqui de página. Então ele coloca a página lá em cima. Se eu quisesse mudar a fonte da página, por algum motivo, você clica 2 vezes aqui em cima, aí você abre o cabeçalho, seleciona e você muda aqui a fonte. Eu quero botar ali Times também, né? Vamos dizer Times, eu quero que fique tamanho 10. Então ele fica a mesma fonte que está o resto do texto, certo? Enfim, aqui tem outros elementos, títulos de capítulo, numeração progressiva. A ideia aqui é só mostrar como pouco a pouco você vai organizando o trabalho. Você vai fazendo todo ele vai ficando todo padronizado a partir daquilo que eu coloquei, que é importante fazer. Menos do que seguir essa regra específica do que está aqui nessa página, que é o padrão da ABNT, é você entender como fazer no seu editor de texto. Os editores de texto, como eu falei, eles têm mais ou menos capacidade de fazer algumas coisas. Então, o Google Docs ele é bem simples, ele é bem limitado, mas ele tem os elementos básicos. Dependendo do editor de texto que você vai utilizar, você vai ter outros recursos e você vai ter outros lugares para acessar essas informações, mas tem tudo isso. Então, o importante é você aprender a utilizar o seu editor de texto, descobrir como é que você faz as coisas nele. E aí você vai aprendendo e você vai deixando tudo cada vez mais simples, tudo cada vez mais fácil. Certo? Então essa é a ideia aqui da formatação, né, desse vídeo sobre formatação, como eu falei, era bem rápido, bem simples, é mais sobre aprender a utilizar o editor de texto e aprender onde encontrar as regras. Nesse caso aqui eu tenho as regras colocadas aqui da ABNT, mas se alguém passasse para mim a norma de uma revista acadêmica, por exemplo, eu teria ali as normas que são de casa. Vou dar um exemplo na revista do FB. O FB tem uma revista chamada Eixo. Vamos procurar essa revista aqui e vamos ver as regras de submissão. Então, eu tenho aqui o site da revista, eu tenho um link aqui para autores, tem diretrizes para autores, tem as condições de submissão, enfim, tudo que tem que ser feito para submeter, e aqui tem a formatação. Então, olha só, sobre a formatação de envio. Aí eles dizem como é que tem que ser o texto. Então, tem que ser tem que ser, né, no formato doc, tem que ser times, tem que ser tamanho 12, cor preta, espaçamento 1,5, margem de 2,5, diferente daquela lá que era 3 e 2, aqui tem que ser 2,5. Uma quantidade de palavras tem que ter, ou até 20 páginas. Então, você tem que saber identificar essas informações e saber como aplicar isso no seu editor de texto. Tá? Então, espero que eu tenha ajudado. A ideia era mostrar como utilizar no editor de texto, como fazer no seu editor de texto algumas formatações básicas para você não ter dificuldade de fazer isso no seu próprio trabalho, tá bom? Então, qualquer dúvida você pode deixar para mim. E é isso. Obrigado. Até a próxima. Tchau.